lugar muito especial. Especial na vida das famílias, porque muitas vezes é ali no calor da cozinha que a gente consegue conversar sobre coisas muito íntimas. Muitas vezes é na cozinha que pai, mãe e filhos conseguem conversar e descobrir verdades que fazem toda a diferença na história dos filhos e na história da família. Queria bater um papo com você sobre vida discipular e como essa história pode mudar a história da sua vida. Jesus nos fala sobre unidade e ele fala do desejo dele de que seus discípulos vivessem em unidade. Essa é a ideia de igreja. Igreja é formada de discípulos que descobriram a diferença entre união e unidade. Quando nós vemos um saco de batatas e vemos purê, nós começamos a entender o que Jesus tinha em mente quando ele fala sobre união e unidade. Ele diz, eu quero que os meus discípulos sejam um, para que todos creiam. Quando nós pensamos na necessidade de nós vivermos como discípulos que convivem uns com os outros, quando nós descobrimos a essência da vida discipular, aí fica mais fácil conviver como discípulos. Na vida discipular, você descobre que não basta estar juntos. E o que acontece normalmente com o saco de batatas é isso. Batatas que estão unidas dentro do saco, mas elas continuam separadas. Elas são batatas. Elas não descobriram a força da unidade. Elas estão simplesmente reunidas num saco de batata. Nós vamos falar um pouco aqui sobre o que significa ser transformado por Jesus de um saco de batatas num purê. Você pega a panela e você pode dizer que a panela é o pequeno grupo. E nesse pequeno grupo você coloca discípulos. E os discípulos estão ali. E eles convivem nesse pequeno grupo. É possível eu ter uma união de discípulos sem que eles experimentem aquela unidade que todos nós desejamos ter, que nós lemos lá no livro de Atos, na igreja primitiva. E sabe, esse pequeno grupo precisa experimentar a imersão na palavra de Deus. A água que vai nos ajudar a fazer o pirê pode ser comparada com a palavra de Deus, que é tão necessária para que esses discípulos possam amolecer, possam ser preparados para ser transformados num pirê. Depois que nós colocamos as batatas na panela, elas estão no pequeno grupo. Depois que nós acrescentamos a água, elas estão imersas na palavra de Deus. Elas precisam do fogo para que elas possam cozinhar, amolecer. É onde a intercessão, a presença do fogo do Espírito Santo no coração das pessoas e no grupo promove o ambiente para que a obra de Deus aconteça naquele grupo e que a verdadeira união de espírito aconteça entre as pessoas. É só aí que a vida discipular de fato começa a se manifestar como algo sobrenatural. Nós só podemos viver de fato vida discipular como Deus planejou quando o Espírito Santo tem liberdade para amolecer nossos corações, transformar corações de pedra em corações de carne. O Espírito Santo tem liberdade para nos amolecer, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito e sermos abençoados para poder abençoar a outros. É interessante porque quando nós experimentamos essa mutualidade da vida do discípulo que quer abençoar outros, nós começamos a experimentar o que acontece na arte de fazer um purê. Você colocou a batata na panela, ela foi aquecida pelo fogo, e aquele fogo da intercessão vai amolecendo o coração. E sabe o que acontece? Você começa todo um exercício de tirar aquelas cascas, as máscaras vão caindo, nós vamos descobrindo quem nós somos, nos deixamos conhecer, e é essa obra que Deus vai fazendo. Deus vai nos libertando e nós vamos sendo autênticos, genuínos. Deus vai nos ajudando a mostrar quem nós somos e nós somos aceitos. Só que tem algumas feridas, e é interessante porque essas feridas demoram mais a sair. São aqueles olhos da batata que tem que fazer um pouco mais de força para tirar. Mas eles saem porque existe cura. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a ser curados. E na mutualidade, na vivência
nesse processo de nos transformar em purê, em experimentar unidade, existe cura de Deus. Existe cura porque nós estamos cuidando uns dos outros. Existe cura porque nós estamos exortando uns aos outros. Existe cura porque nós estamos ensinando uns aos outros. A mutualidade é esse exercício da unidade do corpo, em que nós vivemos corpo de Cristo. Certamente, quando você tem panela, água, fogo, você experimenta aquele processo de tirar as cascas, você vê crescimento. E a vida discipular pode ser muito bem ilustrada por tudo isso. Mas existe um processo final, que é quando você abre a sua casa para receber pessoas que vão experimentar toda essa vivência discipular. É quando você se encontra com seu discipulador e você percebe que ele está investindo na sua vida. Quando você se encontra com seu discípulo e você investe vida na vida. E você percebe que Deus está agindo através da sua vida e está surgindo uma nova forma de ser. A vida discipular, ela produz isso. Da antiga forma, surge uma nova forma de ser, que tem a ver com o agir de Deus. Foi isso que aconteceu lá na igreja primitiva. Quando você vê Atos 2, eles se encontravam todos os dias. Eles tinham alegria de estar juntos, eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam fazendo as refeições juntos, eles conviviam. E o que aconteceu é que o mundo da época foi impactado pelo agir de Deus na vida daqueles cristãos. O desejo de Deus hoje em dia não é diferente. Ele quer agir através da minha vida, da sua vida. Ele quer agir através da vida do seu pequeno grupo, através da vida do seu discípulo. E o nosso desafio é que a sua vida, a minha vida, a vida do seu discípulo, a vida do seu pequeno grupo, tem um impacto tremendo, transformando a nossa sociedade. E nós chegamos aqui, o purê está pronto. E esse é o desejo de Deus, que nós, na vivência como discípulo, discipulador, que na vivência do pequeno grupo, nós nos transformemos num purê. Nós temos a experiência da unidade verdadeira. Aquele plano que Deus tem para todos os seus discípulos, para a sua igreja. Jesus, lá em João, capítulo 17, ele nos fala sobre isso. Ele mostra de uma maneira muito clara que ele deseja que os seus discípulos sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Esse é o desejo do Senhor. Esse é o meu desejo. Eu quero que você também possa experimentar plenamente o que significa ser discípulo de Jesus. Você está disposto a viver a vida discipular como o Senhor planejou? Que Deus o abençoe e que você possa viver como discípulo de Jesus a cada dia da sua vida. Agora, vamos para a lição 7. Perfil e modelos de uma reunião de célula. Tá? Você lembra que eu já falei muito sobre isso, a reunião principal, e que também deve ter muitas outras reuniões acontecendo durante a semana. Olha aí na página 71, lição 7, ele fala aí de exemplos de outras reuniões da célula que depois você pode estudar mais em casa. E aí no final ele começa sobre também recomendações para a reunião principal da célula, que é muito bom também. Agora vai para a página 73. Aqui você vai ver vários formatos sugeridos para uma reunião eficiente de células na visão do MDA. É muito interessante esses formatos, são sugestões de modelos de reuniões diferentes para você pegar ideias e ser criativo, mudar um pouco o formato da sua reunião. Sempre inclui aquelas 8 coisas essenciais que nós demos em uma lição anterior.
Mas além de incluir aquelas 8 coisas, muda o formato, pega ideias criativas. Aqui tem vários formatos sugeridos para diferentes reuniões, para adultos, jovens, adolescentes, crianças de 0 a 8 anos, crianças de 7 a 12. Então é muito, muito, muito bom. Agora, página 77. A consolidação feita na célula. Vai para a página 78. O envelope e relatório da célula. Na célula oramos pelos enfermos, confortamos os desanimados, ministramos a Santa Ceia, evangelizamos, adoramos e ministramos ofertas. A célula também deve prestar conta de suas atividades. Estou aqui no penúltimo parágrafo da página 78. A célula também deve prestar conta de suas atividades para os supervisores e para a igreja. Para tanto, usamos um sistema simples de relatórios em forma de envelope, o qual nos fornece todas as informações básicas necessárias para um acompanhamento semanal equilibrado. Quando queremos dados mais minuciosos, passamos um formulário mais detalhado. Contudo, esse detalhamento só é feito de maneira ocasional, para não sobrecarregar os líderes com informações que não precisam ser fornecidas toda semana. O monitoramento semanal das células é feito pelo preenchimento do envelope relatório. Vamos ver um pouco a função estatística do envelope. Vamos olhar aqui o envelope, aqui no telão, rapidamente. Muito bem. Veja bem, essa parte do relatório é extremamente importante. Aqui, os membros compromissados presentes. Não é todos os membros da sua célula. Não, é somente aqueles que estão presentes. O que é um membro compromissado? Tem que ser batizado? Não. Ele tem que ser convertido de verdade e congregando na Igreja da Paz. Tá? Se ele veio de outra igreja, tem que ter vindo com a bênção e a permissão do seu pastor. Tá? Aí ele é considerado um membro compromissado daqui, tá certo? Não veio com a bênção e permissão ainda do seu pastor, é de uma outra igreja, então ele vai ser incluído com os visitantes, tá? Visitantes não é só quem não é evangélico, mas também quem é evangélico, mas que é de outra igreja, vai ser contado aí nos visitantes, tá certo? Então, membros compromissados presentes, quantos estão presentes naquele dia da reunião da célula? Aí, quantos visitantes presentes? Visitantes é de 12 anos para cima, tá? De 12 anos para cima, qualquer visitante. Criança, tem algumas crianças por lá, no colo de um pai, no colo de uma mãe, ou tem um grupinho de crianças reunindo lá, que não é bem célula de criança, mas estão contando, alguma irmã da célula está contando história para eles? Amém. Então você vai colocar aqui, quantas crianças tem lá? De 0 a 12. Aí você vai totalizar essas 3 caixas. Você vai somar esses 3 números e vai colocar aqui o número de total de presentes. Tá certo? Total de presentes. Agora, vamos supor que tem uma célula de criança que funciona lá dentro da mesma casa. Para a célula de criança ser considerado célula, tem que ter um líder específico, que ama, que cuida, que vai cuidar bem daquela célula de criança. Tem que ter um material específico. A igreja aqui tem material fenomenal que pegamos lá de Curitiba, que é uma coisa muito linda, irmãos, inclusive para os pais que querem dar culto doméstico para os seus filhos, porque é um material tríplice. É tríplice, veja bem. É o mesmo material que combina com o que eles estão ensinando, sendo ensinados no Paz Kids, no domingo paralelo aos cultos, nas classes das crianças. Esse material tem para o Paz Kids. Aí paralelo a esse material, usando os mesmos textos bíblicos, e as mesmas histórias, mas olhando por outro ângulo, tem um material que é feito para a célula das crianças, que corre paralelo, e o mesmo tema, as mesmas coisas, mas o material feito específico para o culto doméstico. Então seus filhos vão estar crescendo com um alimento coerente, que combina com o que eles estão recebendo na classe das crianças,
com a célula e com o culto doméstico. E nós temos esse material aqui na igreja, para a sua célula de criança e para o seu culto doméstico também. Então é uma coisa fabulosa. Você que tem filhos, você deve aproveitar dessa bênção tríplice. Qualquer dúvida, fale com a minha esposa, a pastora Andréia, tá certo? Ou com qualquer uma das pastoras aí, para você ficar mais por dentro. Mas fale com a minha esposa, a pastora Andréia, se você tiver qualquer dúvida. Agora, lição 8. Lição 8, na página 83. A primeira coisa que eu quero fazer é ir para a página 92. Depois nós vamos voltar para a página 83, tá? 92, aqui, olha, tem circunstâncias especiais, muito interessantes. Nós não temos tempo agora, mas eu gostaria de encorajar você que com calma estudar isso. Coloca uma estrela aí, estuda isso com mais calma e realmente procura estudar essas circunstâncias especiais, porque elas são muito preciosas, tá? Muito preciosas mesmo. Muito bem. Essa parte das circunstâncias especiais começa na página 92 e vai até o começo de 93. Agora, vamos voltar para a lição, o começo da lição 8, página 83, tá? O caminho da multiplicação celular segundo Jesus e o MDA. Olha lá embaixo onde fala a prioridade da multiplicação. Diga a prioridade da multiplicação. Muito bem. O Robert Coleman diz o seguinte: a prova de qualquer vida cristã é a multiplicação dessa vida em outros. Vamos dizer tudo isso em voz alta? A prova de qualquer vida cristã é a multiplicação dessa vida em outros. Da mesma forma, a prova do sucesso de qualquer ministério cristão é a multiplicação desse ministério na vida de outros. Produzir fruto é mencionado mais de 50 vezes no Novo Testamento. Nas Escrituras, a fidelidade era atribuída à produção de frutos, a qual se associava à multiplicação. O exemplo disso é a parábola dos talentos. Agora vamos para a página 65. Página 65. Página 65. 65. No meio da página 65, lembra que eu falei que nós íamos voltar para isso? Estabeleça alvos. O Joe Comeski disse o seguinte: se você está mirando em nada, certamente irá acertar em cheio. Olha, você que é líder de célula, qual é a data da sua multiplicação? Quais são os alvos da sua célula? Toda célula tem que ter uma data de multiplicação, tem que ter alvos específicos. Se você está mirando em nada, certamente vai acertar em cheio. Vai acertar o quê? Nada. Então, não é bom não ter alvos, tem que ter alvos, tá? Eles estimulam a gente a crescer, a sair do marasmo da comodidade. Os alvos ajudam a gente a parar de empurrar a vida com a barriga, porque o ser humano naturalmente tem a tendência a ser acomodado, de ficar satisfeito com o que já alcançou. E Deus não, Deus quer que a gente avance para novos patamares. Se você tiver alvos nobres, você vai atrair os nobres para quererem trabalhar com você. Se você tiver alvos medíocres ou nenhum alvo, você vai atrair só os medíocres que gostam de ficar só falando da vida dos outros. Mas se você quiser atrair pessoas nobres para trabalhar com você, alcançar grandes coisas para Deus, então você seja uma pessoa nobre, com alvos desafiadores. Alvos desafiadores, amém? Líderes que conhecem o seu alvo multiplicam de uma forma regular e com maior frequência do que os que não conhecem. Espere grandes coisas de Deus e empenhe-se em fazer grandes coisas para Deus. Agora, olha aqui 4 princípios fenomenais que meu amigo Joe Comeski dá para estabelecer alvos. Primeiro princípio: estabeleça alvos específicos, direcionados para datas, pessoas e números a ser alcançados. Segundo princípio: sonhe com esses alvos, de maneira que passem a fazer parte da sua vida, impregne-se
em você. Olha, você tem que sonhar tanto com alvo, você tem que possuir o alvo tanto, sonhar dia e noite, dia e noite, dia e noite, até que você seja possuído pelo alvo. Você sabe aqueles alvos que a gente faz às vezes na virada do ano? Sabe por que muita gente não alcança aqueles alvos? Porque eles preenchem aquela folha, depois guarda na gaveta e esquece. Todo dia no seu tempo sozinho com Deus, você devia estar orando em cima daqueles alvos. Todo dia te relembrando, todo dia vendo, enxergando. Foi assim que Deus gerou fé em Abraão. A Bíblia fala que foi pela fé que ele gerou Isaac. Mas Isaac nunca tinha nascido, nunca teria nascido, se Abraão não tivesse a fé. E a fé nunca teria sido gerada se Abraão não tivesse aprendido a sonhar. Porque já tinha passado muitos anos e Isaac não nasceu. Aí Deus ensinou Abraão a sonhar. Deus disse: Abraão, olha para as estrelas do céu, porque nessa quantidade que vai ser a sua descendência. Olha para os grãos da areia, porque nessa quantidade que vai ser a sua descendência. Então agora, o que você vê? Abraão vivia onde? No deserto. O que você vê no deserto? De dia não tem óculos escuros, tem que olhar para baixo, só vê areia. De noite não tem umidade no ar, a atmosfera é muito limpa. Então, olha, quem for viajar comigo, quando a gente estiver lá no Monte Sinai, a gente vai mandar apagar as luzes das lanternas, e você vai ver o céu estrelado, no Monte Sinai, lá no deserto. Meu irmão, o céu estrelado do deserto é uma coisa fenomenal, fenomenal. Então, à noite, você não dá conta de andar no deserto sem olhar para cima. Porque o que Deus estava ensinando a Abraão? Eu quero que você comece a sonhar dia e noite. Porque anos atrás Deus tinha falado para Abraão: você vai ter um filho. Mas Abraão não sonhou como ele deveria ter sonhado. Por isso que a fé nunca foi gerada. Mas agora, Abraão começou a sonhar de dia e de noite. De noite e de dia e de noite, sonhando dia e noite. Ele foi sonhando, ele foi possuindo aquele sonho, até que o sonho o possuiu, e a fé sobrenatural do Espírito Santo foi gerado nele. E a Bíblia fala que foi pela fé que ele então gerou Isaac, para a glória de Jesus, amém? Então, uma vez que você estabeleça alvos, depois de muita oração, escreve aquele alvo e começa a sonhar com aquele alvo dia e noite. Minha célula vai multiplicar ainda mais 2 vezes no ano 2010. Ainda vai. Fica sonhando dia e noite. Sua célula vai multiplicar. Você vai crescer. Você é filho de Abraão, em nome de Jesus. Você é herdeiro da promessa, amém? Glória a Deus. Anuncie esses alvos à sua célula, o terceiro princípio, de maneira que todos possam sonhar, planejar e trabalhar juntos em prol das mesmas realizações. Faça os preparativos para alcançar os alvos. Quem espera uma grande colheita, prepara os celeiros. Quem aguarda o nascimento de um bebê, prepara o berço. Então comece a sonhar, preparar tudo para grande multiplicação. Então eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã. Estabeleça uma data para multiplicação. Sonhe em cima daquela data. Você está entendendo? Anuncie todo dia, toda reunião da célula, a data da multiplicação. E comece a sonhar. Começa a preparar os líderes, começa a preparar o anfitrião, começa a preparar o novo diácono para a nova célula, começa a preparar o novo secretário para a nova célula, começa a preparar a nova cesta que vai segurar a marcha do amor da nova célula. Vai sonhando antes, vai preparando tudo antes, vai gerando aquilo dentro de você. Para crescer por fora, você tem que crescer por dentro primeiro. Para a sua célula poder crescer e multiplicar por fora, ela tem que crescer dentro de você primeiro. Você tem que sonhar muito com esse crescimento. Você tem que ver e crer. Queridos, aqui dentro de mim está crescendo. Eu já vejo, nós já temos mais do que 350 células, mas eu vejo todas elas multiplicando no mínimo, uma vez até o final do ano. Aí nós vamos ter 700 células. Se tiver 700 células, cada uma com 10 pessoas, dá quantas pessoas? 7 mil, isso é só aqui na igreja sede, sem contar no resto do Ceará. 7 mil, só aqui, eu já estou vendo. Por isso que eu estou ficando cada vez mais grávido, aleluia.
Elas estão crescendo dentro de mim. E elas vão nascer em nome de Jesus, amém? Olha para o seu vizinho e fala assim: você está grávido, meu irmão. Aleluia. Diga para ele: sua célula vai crescer e multiplicar. Diga para ele: tenha a ousadia de sonhar grande, meu irmão. Deus vai te usar grandemente. Agora vamos para a conclusão. Fiquem em pé, por favor. Vamos ler essa conclusão todos juntos em voz alta. Página 93. Todo mundo em voz alta, lendo a página 93. Conclusão geral. Todo mundo achou a página 93? Então vamos ler em voz alta, todo mundo junto. Este material termina por aqui, mas o treinamento continua. As experiências, o aprendizado continuam. Cremos que muitos liderados serão gerados e lançados aos campos para a glória de Deus e o terror do inimigo. Sabemos que Deus está levantando uma geração nova de líderes em sua igreja, totalmente apaixonada por Jesus e pela sua obra. Homens e mulheres, jovens e crianças, totalmente voltados para o cuidado individualizado das vidas, cheios de fé, santidade e obediência a Deus. Já vemos o povo fazendo bom uso do ministério que está sendo colocado em suas mãos. Já vemos os mestres, os pastores, os evangelistas, os profetas e os apóstolos empenhados corretamente em equipar a igreja toda para fazer a obra de Deus. E vejo esta igreja cumprindo fielmente a sua tarefa. Vemos famílias curadas, restauradas, expressando a vida de Deus pelo seu comportamento. Vemos os vizinhos, parentes e amigos dos crentes de nossas igrejas sendo atraídos para Cristo, sem muitas palavras ou pregação, apenas pelo testemunho dos filhos de Deus. Vemos milhares e milhares de missionários brasileiros se levantando e indo a todas as nações da terra, implantando poderosas igrejas que refletirão a mesma fé e os mesmos valores. Vemos Deus habilitando a sua igreja para reinar com Cristo. Tudo isso através das células, através dos líderes de células apaixonados e bem-sucedidos, cheios de Deus. Esta geração fará história. Não podemos mais dizer: quem viver verá. Porém, estamos vivendo e vendo as maravilhas do Senhor. Cada líder de célula é um pastor, uma ferramenta poderosa na mão de Deus para promover o avanço do seu reino aqui na terra. Assim como alguém investiu nele, discipulando para ser uma bênção e um sucesso, assim ele fará com outros, numa cadeia incessante de crescimento e reprodução. Deus nos ajude a cuidar bem das suas ovelhas. Deus nos ajude a negociar bem até que Ele volte com os talentos colocados em nossas mãos. E diga isso: eu declaro que a minha célula, pela graça de Deus, há de conquistar muitas vidas, há de discipular muitas vidas, há de crescer e multiplicar. Cada beco, e cada canto, e cada quarteirão da cidade de Fortaleza terá muitas células, milhares e milhares de vidas, para a glória de Jesus. Na Igreja da Paz, na minha família, na minha rede, no meu setor, nas minhas células, na minha vida. Isto é só o começo. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia.
Amém.